Se você tirar um centavo do dinheiro que você colocou ali, você perde a metade. 30%. Não, você perde. Se você tirar antes do prazo, é a metade. Depois que você cumpriu, o governo te dá duas opções. Quer tirar tudo uma vez, são 20% ou 25%, não lembro agora. Se quiser tirar em parcela, aí o percentual que ele desconta, ou seja, ele vai te tributar depois de você ter colocado o dinheiro aí para um bando de safado pegar o teu dinheiro e botar no bolso, cara. Pave deveria ter feito várias prisões, mas ele jamais fará, porque aí eles vão dar todos os direitos para a defesa e para que todos se manifestem, seja feita uma investigação. Isso vai decorrer tempo, porque é assim que eles trabalham. A justiça para os amigos, ou pelo menos o processo legal para os amigos. E para os inimigos, o rigor da lei, que não precisa estar escrita, basta estar nas suas cabeças. Eles inventam uma lei qualquer e a aplicam e chamam isso de jurisprudência, chamam do que eles quiserem. Eles vão chamando de acordo com aquilo que eles acharem mais adequado. Mas o interessante, dentre tantos absurdos que nós vimos, primeiro, eles terem tentado acusar Sua Excelência, o presidente Bolsonaro. Por qual razão eu vou primeiro tocar nesse ponto? Porque quando você observa, no momento em que o Bolsonaro ele se submeteu ou aceitou esse tipo de proposta, ele estava a reboque do Centrão. O mesmo centro que sempre tenta, de alguma forma, tornar a nossa sociedade uma sociedade de escravos e tornar as autoridades um conjunto de cortesãos e cortesãs, para que eles possam, de alguma forma, levar adiante os seus projetos, seus planejamentos de enriquecimento e de tomada do poder. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando o Bolsonaro ele percebe, a primeira preocupação dele, como você falou, foi criar impedimentos para que isso não proliferasse. Mas é muito curioso que quando nós observamos o período em que isso ocorre, quem era o indivíduo mais constrangido no Brasil, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, para que não pudesse governar, porque nós vivíamos uma situação de excepcionalidade e foi dado o poder absoluto para prefeitos, para governadores, mas não para o presidente da República, que ficou a reboque disso. Foi exatamente no mesmo período. Não à toa nós vimos ali o Congresso fazendo o que queria. Como você disse, abriu-se a porteira. Não abrir a porteira é isso que causa mais estranhamento. Nenhum deles está preocupado em verificar tudo aquilo que potencializou ao máximo para retirar ao máximo, porque, convenhamos, o valor é elevadíssimo, tanto em termos absolutos quanto em termos relativos. Como assim? Termos relativos, o que retira de cada um dos indivíduos, o que retira de cada um de uma pessoa que ganha R$ 1.500 por mês, tirando R$ 30, R$ 40. Certa vez eu vi uma menina, foi minha aluna, muito rica, e ela disse: professor, eu entendo hoje o que é a pobreza, quando um amigo meu, certa vez nós íamos comprar uma pipoca, aí todo mundo comprou, ele disse: eu não posso comprar. Aí eu disse: por quê? E ele era bolsista na escola. Aí eu disse: por quê? Porque se eu comprar a escola, a pipoca, eu não tenho dinheiro para voltar para casa, eu tenho que dormir na porta da escola, porque eu não tenho como ir e voltar. Eu disse: você ainda não entendeu. Você apenas percebeu como você é uma privilegiada, ou como você tem benefício, mas a tua tomada de consciência já é uma coisa muito boa. E vamos parar com o papo de comunismo, e o que você tem que fazer é uma coisa muito simples: trabalhar junto com ele, para que ambos alavanquem. Por que eu estou trazendo isso? Porque em termos relativos, 4, 5, 30 reais para quem ganha 4, é muita coisa. É, muita coisa. As pessoas não têm noção o que é perder 5 reais que vai impactar no seu metrô. Exato. E depois ele tem que andar a pé, porque ele não tem dinheiro para pegar metrô e ônibus. Em termos relativos, é um absurdo, talvez maior do que o termo absoluto, que é a somatória geral daquele safado que retira 30 reais de cada um e depois dá 6 bilhões e acha que ninguém vai perceber. Por que ninguém vai perceber? Porque não pode ocorrer a percepção por parte de ninguém, porque são protegidos. Aí é que está o problema. Quando a gente olha toda essa teia de aranhas, não é uma só aranha fazendo teias, não, são várias teias, uma sobreposta à outra. A gente vê como o Estado brasileiro está contaminado. E a primeira preocupação da Polícia Federal foi negar aquilo que está diante dos olhos, sem todo respeito. É quando chegar aqui para o Alessandro e falar assim: pô, Alessandro, você está com essa caneta? Não estou com caneta, não tem nada na minha mão. Eu vou dizer: mas você está com a caneta, está todo mundo vendo.
Você não acredita em mim? Não está com a caneta. Está negando aquilo que está diante dos olhos. Foi citado e o irmão do presidente da República é parte da porcaria. Mas eles não podem fazer isso. Por qual razão? Porque existe algo que é importante para eles. É preservar uma estrutura, inclusive a estrutura da Previdência Social. Vamos pegar o fato. Por que isso acontece? Porque é maravilhoso ter uma conta gigantesca chamada Previdência Social, que é algo público, em que os governos, desde lá de trás até agora, roubam o povo para colocar num caixa para eles fazerem o que eles quiserem. Vocês acham que a dívida do Brasil decorre da Previdência, decorre desde a construção de Brasília, quando Juscelino Kubitschek, que é visto como um gênio, um anjo, pegou o dinheiro da Previdência para construir aquela porcaria lá. A Previdência é um caixa que eles fazem o que eles quiserem. Por isso eles precisam enganar o povo brasileiro. Aí a gente olha e faz a seguinte pergunta. Por qual razão existe essa Previdência Social? Se houvesse isso é estrutural. Se houvesse uma administração financeira, as pessoas aprenderiam desde o primeiro momento da sua inteligência na vida, aos 5, 6, 7 anos, a pegar uma pipoquinha, uma balinha e transformar em 2 balas. Para eles construir a sua aposentadoria, como você vê em alguns países, vê na Austrália, vê no Canadá, vê nos Estados Unidos e vê em alguns países da Europa. Você não precisaria ter essa... Aí eles precisam. Eles precisam ter esse caixa. Aí como é que eles fazem? Para garantir, não basta roubar o povo brasileiro diretamente, tem que colocar intermediários. E os intermediários são esses sindicatos. Quando você olha essa estrutura, você diz, pô, é uma estrutura que cai como uma luva. Você acha que alguns dos ministros vão ficar atentos para o que está acontecendo com dano ao patrimônio público? Claro que não. Por qual razão? Porque eles conseguem matar 2 charadas. Dinheiro de sobra para comprar aqueles que podem fazer alguma coisa pelo país e não vão fazer. E dinheiro de sobra para colocar intermediários criando um colchão para não chegar até eles. Porque esses sindicatos são os intermediários. Um sindicato que tinha 3 sócios ou 3 qualquer porcaria que dá inscritos e depois passa a ter mais de 6.000 ou 600. Você está brincando comigo. Isso por causa dessa forma de constranger os aposentados e retirar dinheiro deles. A partir daí os sindicatos ou associações foram crescendo. Eles precisam desses colchonetes para que não chegue até eles antes. Mas quando você olha essa estrutura, qual é o resultado mais palpável? Façamos o seguinte, vamos acusar o Bolsonaro porque foi lá que começou. Não, não começou lá. O que começou foi uma proposta, uma aceitação mediante um momento que o presidente não tinha a menor condição, porque ele estava constrangido pelo Supremo Tribunal Federal e estava sob o joguete desse lixo que é o Centrão brasileiro, porque ele inclusive ficou à mercê de um partido que entregou ele para um presidente da Câmara e um presidente do Senado, ainda botou 2 ministros porcaria na pasta dele, que não serviam para nada, e um deles ainda foi na televisão dizer que o presidente estava errado, que era burro, que não entendia de medicina, que não entendia de nada. E fez aquela palhaçada que fez na Covid. E depois as pessoas ainda saíram ofendendo o Bolsonaro, quando o Bolsonaro, ao criticar esse ministro, disse assim, pô, esse ministro quer que a pessoa vá para o hospital depois que ele não estiver mais respirando, estiver fazendo... Aí todo mundo foi dizer que ele estava debochando das pessoas com Covid, que era uma mentira. Ele estava criticando o ministro, dizendo que o ministro estava absurdamente errado. Aí eles jogam para lá. Graças a Deus, e eu encerro, que você traz essa pauta e você faz esse esclarecimento. Porque a mídia inteira está nesse momento dizendo o seguinte, o Lula não tem nada a ver com isso, o irmão dele também não tem, e nós vamos pegar um dia quem deve ter feito alguma coisa. Sabe quando que é esse um dia? Nunca, como você falou. Quem é o aposentado que tem condição de, nesse momento, ter um aprendizado sobre tecnologia para acompanhar toda a sua vida financeira tecnologicamente? Nenhum. Aí, e se ele não raro. E se ele não fizer individualmente, sabe o que vai ocorrer? Não, então ele autorizou. A autorização está implícita ao fato dele não ter desautorizado. É uma palhaçada, porque é aí que o Estado deveria entrar para proteger o cidadão. E não para proteger corrupto, mau caráter, assassino ou o que quer que seja. Porque para isso eles protegem. Traficante, eles colocam a mulher do traficante porque ela tem 2 filhas. Cadê o cuidado com o cidadão, que é esse cidadão? Aí, como o Alessandro falou, não interessa, foi identificado, cancela, já bloqueia o patrimônio, recupera tudo, paga. E depois é que vai verificar se eles estão certos ou errados. E tem um detalhe ainda, né? Porque o aposentado no Brasil, né, pela ordem biológica dos fatores, ele falece mais do que não aposentado. Então, aqueles que já faleceram
essa tungada fica impune, né, Bianca? É isso. E como é que vai fazer também, né, Pavi? Porque, pensa comigo, eles já gastaram esse dinheiro. O dinheiro já foi gasto para começo de conversa. Então, se for para devolver para esses aposentados, ainda tem isso que o Alessandro falou, que vai ter que o próprio aposentado se posicionar, e sendo que a maioria precisa quase sempre de ajuda de alguém para dizer, me ajuda aqui, não consigo nem enxergar muito, porque, peraí, estamos falando se é de pessoas que têm como valor da aposentadoria de 1.500 e alguma coisa, já não tem um celular que é grande coisa. E sabe o que é também interessante? Porque esse lance da Previdência, tá escrito aqui, ó, é por reconhecimento facial no celular. Nossa Senhora. Então, para que você prove, ó, tá escrito aqui, para que você prove que você está vivo. Porque é o reconhecimento facial que vai comprovar que você está vivo. E aí, só que para um celular que quase sempre já está lá, mais para lá do que para cá. Tem que ter um plano de internet. Exatamente. A pessoa quase sempre não tem aquela habilidade. Oh, minha neta, me ajuda. Meu filho, me ajuda. Quando já tiver não tem uma ajuda, confiança também por conta do mundo de golpe. E já tem esse governo que gastou tudo. Então não é que é ministério, é quadrilha. Porque roubou o dinheiro dos velhinhos. É coisa que não se faz. E é bem provável que grande parte dessas pessoas vão ficar sem o valor. Muitos, como você disse, até já é bem provável que não estão mais entre nós, porque são 2 anos. São 100 milhões de reais a mais nestes 2 anos. Então é muito dinheiro. 2 anos acontece muita coisa. Vai você ver o que você já fez em 1 ano. O ministro, ele sabia, já fazia mais de 1 ano. Há 1 ano ele já sabia disso e não fez nada. Mas por quê? Porque era cúmplice. Para completar 2 anos que ele sabia, nada fez. E o detalhe que a Bianca trouxe do celular e da tecnologia do celular. Tem um dado. Se você fizer um programa de segurança que a tecnologia do celular não acompanha, você tem que comprar outro. É verdade. Porque não adianta atualizar. Eles são tão perversos que nem isso eles estão preocupados. E eles querem que do se Gov lixe. é tão ruim que eu já, né, no meu Gov lá, tipo, tudo, se afasta aí, aproxime, aí se aproxima, aí se afasta, aí se afasta. E você já viu, já fez isso? Já, não, é um inferno, banco mesmo, pra você fazer uma É. operação. Agora, você imagina, um celular, um smartphone que tenha capacidade para um programa de reconhecimento facial, você vai gastar no mínimo 500 conto. 70% dos aposentados ganham 1.500. Como é que você vai comprometer 1/3 da sua aposentadoria para ter um smartphone, para fazer o reconhecimento facial, para você parar de ser roubado? Então, parece, é um roubo casado. Sabe venda casada, que é proibido no Brasil? No Brasil, por exemplo, iPhone nos Estados Unidos, você compra o iPhone e você tem que comprar separado a tomada do carregador. No Brasil é proibida a venda casada, então eles te vendem sem, mas você fala, ó, eu quero o carregador, porque é venda casada. Isso é roubo casado. Tá? A pessoa já é roubada e para ela parar de ser roubada, ela tem que ser roubada. É uma coisa de louco esse país. Detalhe, um celular de R$500 não tem memória suficiente para baixar esse tipo de aplicativo. Significa o quê? Ele vai travar e não vai conseguir. Aí o aposentado vai dizer, Não desiste. aguenta mais, né? Aí ele vai numa sede da Previdência, o atendimento deve ser aquela maravilha, né? Você já é uma espera, maravilha. você gasta horas e horas, aí você senta, o atendente deve falar com um monte de coisa, cara, caramba, cara, ou juridicidade institucional, assinatura consignal, não sei o que, a aceitação tácita, implícita, deu em cima, deu embaixo, a pessoa não entende nada Vai e tá sai bom, de lá sem tá bom, tá entender. bom. E ele ainda arranca uma assinatura se bobear. Não, Vende um título de capitalização pra você. Tipo correio, né? Na telecena. Telecena. e tem uma outra coisa pior, Bianca, também. O presidente Lula falou que vai ser reembolsado todos os brasileiros que foram alterados. Quem que vai reembolsar? Os próprios brasileiros, né? Nós mesmos. Porque ninguém vai devolver, como você falou. O dinheiro já foi distribuído. Não, já você foi entendeu embora. errado. Companhia. Você entendeu errado. Reembolsar significa embolsar mais uma vez. Quer dizer, nós vamos pagando. Segundo a Melchiona, um crédito será retirado do povo brasileiro. Eu para- coloquei. Vai Eles vão manter reembolsar, vai pegar o dinheiro do governo, aí vai emprestar para o aposentado pagar a juros. Um dinheiro que lhe foi roubado. Igual a questão
do fundo de garantia. Igual a questão do fundo de garantia, que não garante nada. Eu pego seu dinheiro, te empresto para você usar o seu próprio dinheiro. Não, exatamente. E se a gente olha bem as normas que o Brasil passou a ter, né, para o banco no Brasil, para você ser uma instituição bancária, você precisa ter um depósito garantidor, né, que é o chamado fundo garantidor de crédito. Agora, a Previdência não tem fundo garantidor de crédito. É um esquema de pirâmide a Previdência brasileira. Aí a Constituição, que esses salafrários dizem seguir, diz que ninguém pode ser discriminado no Brasil. E quando você fala que ninguém pode ser discriminado, a pessoa física não pode ter discriminação entre elas, nem entre nacionais e estrangeiros, ela não pode ser discriminada em relação à pessoa jurídica, e as pessoas jurídicas não podem ser discriminadas entre si. Inclusive, o que implica em a pessoa jurídica de direito privado não pode ter uma situação menos privilegiada que a situação jurídica de direito público. Não pode haver discriminação contra elas. Então, quando eu falo de uma instituição que oferece uma previdência, a privada ela tem que ter um dinheiro, um aporte no fundo garantidor e o governo não. É tudo absurdo, não sobra nada em pé. Mas mesmo a previdência privada é um assinte. É uma ofensa, é uma afronta. Por quê? Você pega teu dinheiro, coloca com o banco. O banco é o que menos te rouba. Ele pega 3%, 2% no final. Você tem que ficar 20, 15, você escolhe 20, 15, 20, 25 anos, o tempo que você vai deixar lá. Você não pode tirar um centavo, porque se você tirar um centavo do dinheiro que você colocou ali, você perde a metade. 30%. Não, você perde. Se você tirar antes do prazo, é a metade. Depois que você cumpriu, aí o governo te dá duas opções. Quer tirar tudo de uma vez, são 20% ou 25%, não lembro agora. Se quiser tirar em parcela, aí o percentual que ele desconta, ou seja, ele vai te tributar depois de você ter colocado o dinheiro aí para um bando de safado pegar o teu dinheiro e botar no bolso, cara. Ainda assim, mesmo a previdência privada, se fosse um país sério, com educação financeira, acabava essa palhaçada, dá ao banco o direito de cobrar a taxa de administração, mas você diria, os tempos seriam reduzidos e o governo não tiraria um centavo, porque você teria o total do que você colocou lá. Se você deixou 100 mil durante uma vida, não, eu quero tirar tudo de uma vez, ele te devolve 80. Depois de ficar 20, 15, 20 anos sem tocar no dinheiro, porque se tocar você perde a metade. Eu vivi isso, eu fiquei 5 anos, precisando de dinheiro, fui lá tirar 40%. Você esqueceu quando era teu sócio. Tiraram, eu nunca mais inventei, porque caí que nem um otário, era muito novo, pensava no futuro, tal, dessas coisas que o Brasil é institucional. Pegaram 40% do meu dinheiro, 20 e poucos anos atrás. A gente só se dá mal, a gente só se dá mal. E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.